Salve, salve, minha gente linda! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, como sempre, conhecendo pessoas e suas histórias. E você, como é que você tá? Tá tudo bem contigo? Quem é que você gostaria que Morivaldo convidasse para sentar aqui comigo, que você pudesse conhecer a história dessa pessoa? Fala pra gente. Vai lá, né, no nosso Instagram e comenta, compartilha e fica à vontade para você também decidir aqui os convidados do nosso Falando Sério Podcast, porque aqui só tem pessoas boas com conteúdo riquíssimos e de transformação, que é o principal objetivo desse projeto, do programa Falando Sério Podcast. E hoje eu estou aqui com uma amiga, posso até chamar de irmã, que recentemente eu tive a honra de conhecê-lo e agora presencialmente está aqui nos nossos estúdios. Eu quero já apresentar para você, porque ela se denomina aqui, né, filha de Deus, e de fato é filha de Deus, é apaixonada pela vida, pela família e pelos propósitos de Deus. Ela é esposa dedicada e mãe de 2 filhos. E diz aqui que é o maior presente, inspiração diária. É a Michele Ponce no Falando Sério Podcast. Seja bem-vinda, Michele, que Deus abençoe poderosamente. Bom demais ter a tua presença aqui conosco, tá bom? Como é que você tá? Olá, tudo bem a todos? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu coração está muito alegre e grato por esse momento. Tenho certeza que vai ser um tempo muito agradável, muito gostoso e muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Agradeço de coração por estar aqui. Eu sei que você vai trazer aí conteúdos, principalmente para as mulheres, né? Sim. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, e você parece ser uma pessoa que realmente edifica o teu lar, edifica a tua casa. Como que é ser mãe, empreendedora, esposa e ainda pessoa que tem no sentimento, o desejo e a missão também de ajudar outras pessoas? É muito bom. Na verdade, nos sentimos completa quando nós nos sentimos filha, e esse lugar é um lugar de conquista, né? Eu lembro quando eu era pequena, eu perdi meu pai muito cedo num acidente de carro, e foi ele mais 2 priminhos, e desde então, com 12 anos, eu fiquei sem um dos heróis da minha vida, que era o meu pai. Eu sou a mais velha de 3 irmãos, e desde então eu já caminhava na igreja, né? Minha mãe se mudou para próximo da igreja, e nessa fase eu comecei a buscar muito a Deus no meu quarto. Olha, buscou então o que realmente pode preencher e ajudar em momentos difíceis, né? Que é Deus. Da nossa Você tinha vida. quantos anos nessa época aí? Eu tinha 12 anos Bem nessa nova. época, e por isso que eu tô voltando a essa história, para a gente entender como que a mulher consegue estar dentro do teu lar, estar atenta a todas essas coisas. Então, eu penso que a história começa lá atrás. É verdade. Toda história tem um início. As pessoas às vezes olham para você hoje, talvez nas redes sociais, ou em uma palestra, ou numa mentoria, nossa, que mulher forte, mas não sabe da tua história, né? Sim. Não sabe do processo que você enfrentou, que você passou para se tornar essa mulher forte, que as pessoas olham assim, parece uma pessoa, né? Uma heroína. E de Sim. fato é no seu dia a dia, na sua missão. Sim. Mas conta, já que vamos lá para o início, fala pra gente, você é de São Paulo. Sim. E eu não falei aqui que ela também, só olhar aqui nessa câmera aqui para falar, porque ela é também dentista de profissão, viu? De formação e de profissão, porque também você, né, executou aí a profissão de dentista. Sim, por muitos anos. Porque eu falei no início aqui, né, de mãe, esposa, de empreendedora, Sim. mas ela tem muitas outras atividades, mas a tua primeira profissão foi na área, foi dentista de fato. Sim, eu sempre amei odontologia. Eu lembro quando minha mãe me levou para tirar alguns dentes que precisavam, e eu me encantei com a profissão, porque eu fui a uma dentista que cuidava de crianças, e o consultório dela tinha diversos bichinhos, era tudo lúdico, assim, e eu acho que eu fui me apaixonando por essa profissão desde aquela época, e quando surgiu a oportunidade, eu fiz primeiro um curso técnico, e depois eu fui para odontologia, e eu amei essa profissão, porque é uma profissão de relacionamento com o cliente, né, com o paciente. E também ouvia muitas histórias, porque eu amo ouvir histórias das pessoas. É interessante, né, que tem algumas das profissões que você acaba ali executando ali o teu trabalho e acaba sendo um pouco de psicólogo, né? Sim, com certeza. Então nessa área de dentista também. Sim, nessa área de odontologia, exatamente porque as pessoas querem contar, né, como que ela perdeu os dentes, né, como a minha profissão era focado na prótese sobre implante, então atendia muito o público mais idoso, então eles contam quando perdeu o dente, como que foi, como que tá a família dele, o filho que casou, o filho assim, e então a gente tem esse estreitamento, porque por uma prótese demora às vezes meses para ser concluída, né, tanto sobre implante como uma prótese dentadura, então a gente tem assim um relacionamento.
Na nossa profissão, a gente fala que a gente casa com o cliente. Então nem é só uma mudança de aparência de um sorriso, né? Na odontologia também tem essa troca aí. Sim, a gente transforma. Sim, a gente transforma os pacientes, porque ele vem com a autoestima tão baixa, né? Com tantos problemas ali, com a família, às vezes, com tantos problemas, passou por uma separação, passou por uma perda de filhos, e a gente consegue ali falar do amor de Deus também, e também trazer autoestima para essa pessoa, encorajamento, né? Até porque eles não podem falar enquanto a gente está ali atendendo, então é só a gente que fala. Aí você que vai ali tá sempre distribuindo boas palavras. Sim, e a pessoa sai de lá com um sorriso renovado. Exato. E com o coração também aberto. Ó, que legal, isso é sensacional. Eu não tinha conversado em alguém assim da área de odontologia ainda, acho que é a primeira. Inclusive, está agendado aqui para a próxima semana, vai estar aqui também conosco aqui uma profissional dessa área também, tua colega. Olha que interessante. Incrível, então, incrível. Só de podcast já temos o quê? Quase 7 anos de podcast. Já entrevistamos mais de 500 pessoas. Muita e gente. Vários profissionais de diversas áreas, profissionais, artistas, políticos, pessoas anônimas também, que nem tem rede social. Mas por que eu faço isso? Porque todo mundo tem uma história interessante. Que acaba conectando com alguém. As pessoas acabam se encontrando nas suas histórias também através da história do outro. É verdade. Então, por isso que aqui nessa mesa senta pessoas de diversas atividades, pessoas que também não têm atividade nenhuma de forma pública e sempre saem histórias sensacionais. Incrível. Então, hoje é a tua, né? Hoje é a Michele. Então, Michele, voltando a falar aqui dessa questão da perca do seu pai, você então com 12 anos acabou sendo órfão de pai. E são 3 no total? São 3 filhos comigo. E você é a mais velha? Eu sou a mais velha. E como que foi essa questão de você ficar com tua mãe e você sendo a mais velha, né, acaba caindo para você também uma responsabilidade na questão da educação dos teus irmãos? Como que foi esse processo para você? Eu acho que foi um processo doloroso, mas nós tivemos, assim, muita ajuda, né? Lógico que aqui em Campinas a gente era sozinho, só tinha uma família, os nossos primos, mas a minha mãe sempre muito forte, e ela teve muita sabedoria, inclusive eu estava conversando com ela hoje sobre isso, de cara se mudar para perto da igreja. Então a nossa adolescência inteira, minha e dos meus irmãos, foi dentro da igreja. Claro. Então, isso nos ajudou muito no processo de entender que nós precisamos de uma rede de apoio e nós precisamos de Deus. E o mais profundo que eu acho quando a gente começou a falar sobre a família é porque meus pais, eles tinham um casamento muito fortalecido, muito estruturado, eles se amavam muito. Então, acho que quando você modela uma família, um casamento que você vê que deu muito certo, onde eles eram muito carinhosos um com o outro, sempre faziam viagens para fora sozinhos, depois viagem com os filhos, né? Eu nunca vi meus pais brigando na minha frente, eu vivi 12 anos, mas nunca vi meu pai desrespeitando a minha mãe, muito pelo contrário, eles sempre foram muito amorosos um com o outro, meu pai sempre trazia presentes para minha mãe, então, e no trato. Então, isso fez com que nós, filhos, acreditássemos no casamento, né, e que construíssemos bons casamentos, né, escolhêssemos boas pessoas, mesmo que por pouco tempo que convivemos com meu pai, mas isso nos deu, pela graça de Deus, a oportunidade de escolhermos boas pessoas para nos casarmos. Tem uma frase que diz, né, que a escolha mais importante da nossa vida, depois do Senhor, eu acredito, é com quem a gente vai se casar, né? Porque os filhos a gente não escolhe, né? Mas o marido, nem os pais. É interessante que o filho você não escolhe e vai chegar um tempo que ele vai sair da tua vida ali. E tem pessoas que saem literalmente, né? E tem outros que vão ter que sair da tua casa. Sim. Mas o casamento não. O casamento, para quem tem o pensamento realmente, né, no sentido da visão cristã, é até que a morte o separe. Sim. Então, é bom pensar. Você que é jovem, você que está aí nessa dor no pensamento, não vai só pela estética, não vai só pelo momento, não, porque é uma escolha para sempre. E para você viver bem, de fato. Sim. E casar para fazer o outro feliz. Não pense que você vai casar com alguém que vai te fazer feliz, não, né? Para você fazer o outro feliz. Sim. E quando você faz o outro feliz, aí vem a reciprocidade. Sim. Infelizmente, nem sempre é assim, né? Sim. Que acontece aí muitos relacionamentos abusivos. Exato. Mas isso vem lá do início, pela escolha. Exato. Pela pressa, tem muita gente que é apressado. Sim. Espera um pouco, observa o comportamento. Ou até pela modelagem, né? Foi o que viu os pais fazendo e de repente aquilo é o comportamento. Né? É a réplica cultural exatamente. de onde foi, do ambiente que ele foi criado. Sim. Você casou cedo? Eu casei com 24 anos. 24 anos. Não tão cedo, mas...
23 para 24 anos eu Mas casei. uma boa idade para saber o que realmente queria, Sim. né? Na verdade, minha mãe sempre me disse, você vai se casar depois que terminar a faculdade. Então, eu terminei com 21 anos. Isso é meio que cultural, né? Ela falou, você só vai terminar só casar quando terminar. Eu falei, e é engraçado quando você acata a regra, né? Você acata essa autoridade dos pais, porque ela já era sozinha. Meu pai morreu, eu tinha 12 anos, foram 12 anos depois que eu me casei. Então, aquilo entrou dentro de mim. Eu falei, então, é isso. Eu termino a faculdade, então eu tenho que estar namorando alguém. Então, eu planejei as coisas, com Sério? certeza. Eu planejei, falei, eu preciso estar namorando, porque daí eu quero me casar. E aí, eu me casei. Olha aí. Então, concluiu a faculdade, pronto. Agora eu posso, né, minha mãe? Sim, E já sim. foi, casou. Você tem 2 filhos. Teus filhos têm quantos anos? Eu tenho o Gabriel, de 14 anos, que é o mais velho, primogênito. E tenho a Rafaela, de 12 anos, que é uma princesa e um príncipe. Muito legal, isso é muito bom. Olha, ela tem um trabalho, gente, que ajuda as mulheres, né? Em vários sentidos, e principalmente ter a conexão com Deus. Sim. E ela vai falar já já desse lindo projeto, porque eu quero perguntar para ela o porquê escolheu vir viver aqui em Portugal. A escolha de viver em Portugal foi através do meu marido, que teve a oportunidade de expandir a empresa dele aqui, uma das empresas que ele trabalhava. E daí nós viemos, e Deus já estava trabalhando no meu coração, porque eu tinha que deixar uma empresa também no Brasil. E nós viemos, então ele falou, olha, nós temos essa oportunidade. Eu falei, vamos orar, nós oramos. Eu tive um sonho, Deus me mostrou um sonho, a gente aqui numa casa antiga, com móveis antigos, e uma janela bem linda, porque meu maior receio era não estar num lugar que tivesse muita natureza, porque no Brasil eu morava num lugar perto de muita natureza. Então eu falei, ai, Senhor, eu queria tanto morar num lugar que tivesse muita natureza. E aí, quando eu abro essa janela, tinha vários coqueiros, era muito lindo assim. E esse é um dos pilares que eu acredito, quando nós somos direcionados por Deus para estar nos lugares que o Senhor está nos enviando, né? A gente vê na palavra de Deus, quando Deus move Abraão, a gente vê quando Deus move os homens de Deus para outros lugares, né? Porque eles recebem uma palavra específica. Então, a gente não pode cometer a loucura de falar, vamos embora, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. A gente tem que fazer as coisas com planejamento, né? Sabendo, ainda mais quando a gente tira os nossos filhos de um país, né? Não é uma coisa assim que a gente tem que simplesmente deu na cabeça e vamos fazer. Mas eu e o Rodrigo, a gente pensa assim de uma forma muito fortalecida emocionalmente. A gente sempre tinha certeza que os filhos iam se adaptar, que a gente ia se adaptar, então a gente já tinha essa mentalidade. O meu maior receio vindo para Portugal era, nossa, será que eu vou ter que ficar dentro do lar? Né? Porque não operando na empresa no Brasil, como eu ia 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, eu falei, gente, eu vou virar, e eu não gosto desse nome, dona do lar, tá? Pode ser um preconceito que a gente tinha? Pode ser, mas eu falo que a gente é empreendedora do lar. Olha aí, empreendedora do lar. E o teu esposo também tinha esse pensamento? Nasceu de você mesmo? Veio dele? Ou foi os dois? Como que foi esse pensamento de migrar? A direção foi totalmente dele, totalmente. Ele já tinha conversado comigo há uns anos atrás, e foi muito engraçado, porque eu acredito que nesse tempo Deus já estava movendo meu coração. Há uns 2 anos antes da gente sair, ele falou assim, olha, eu já quero daqui 5 anos me planejar para a gente morar fora. Daí eu virei e falei assim para ele, eu só vou se for para a Europa. Oh. E aí surgiu a oportunidade da gente vir para Portugal. Então, quando a gente abre o nosso coração, né, quando vem do homem a direção, né, que é o sacerdote do lar, né, as coisas acontecem. Então, a gente acredita nesse combinado da família, né? O homem, ele dá a direção de onde nós temos que ir, para onde nós iremos. Não que Deus não possa dar direção para a mulher de forma alguma, mas surgiu dele, ele já estava falando ao meu coração há uns anos atrás, e quando ele veio com a conversa, eu falei assim, então vamos buscar a Deus e saber se é isso mesmo, e Deus confirmou no nosso coração. Pô, que legal. Isso é muito bom, né? Porque é uma decisão, tem que ser uma decisão responsável, não é uma aventura, como você falou. É uma família, sim, né? Você, teus filhos. Infelizmente, teve muita gente que fizeram por uma aventura, por um momento, né? E acabou tendo que regressar, sim, passando dificuldades, sim, né? E o que era sonho passou a ser um pesadelo. Sim, sim. Então, eu sempre converso, e a maioria das pessoas que sentam aqui são de imigrantes. E a gente conversa, a gente fala sobre esse assunto. Inclusive, o último episódio que eu tive aqui com o Patrick, estávamos falando também sobre isso. E é muito interessante, porque hoje a internet, né, ela nos
enche de informações, Sim, mas essas informações precisa você pesquisar mais, buscar a fonte para ver a realidade das é informações. verdade. É Porque coisa verdade. boa é você ter um sonho desde criança, talvez de viajar, de mudar, de morar em um determinado lugar, mas o bom mesmo é você ir com segurança, tanto para É. você quanto para as famílias que tá te acompanhar e as Sim, pessoas também que você deixa lá, né? sim, Porque você vai ter a questão da saudade, mas está sim, transmitindo coisas boas que você está de fato vivendo aquilo que você sonhou sim, e desejava. sim. E o teu trabalho com as mulheres? Me conta aí desse processo maravilhoso que você transmite para as mulheres também. Bom, como todo imigrante, muitas têm que validar o seu diploma na nação, né? Por exemplo, eu como dentista, não era um objetivo meu trabalhar como dentista aqui dentro de Portugal. Então eu fui durante esse tempo, eu estou aqui há 2 anos, exatamente 2 anos essa semana, buscar em Deus, né, qual seria o projeto para esse tempo. E Deus me levou para o lar, né? Me levou para o lar, mesmo trabalhando remoto para a minha empresa no Brasil. E foi incrível, porque eu tive, assim, experiências profundas com Deus, de como a mulher precisa estar no lar e como dentro do lar ela é curada, né? É ali onde a gente começa a entender que nós precisamos estar mais sensíveis aos nossos filhos, sensíveis ao nosso marido, sensíveis à nossa casa. Não que eu não era antes, né? Porque a gente sempre esteve ali fazendo o trabalho e provendo, né? Cuidando do lar, das coisas do lar para não faltar nada, tinha ajuda, bastante ajuda. Mas quando Deus me volta para aqui, para Portugal, é uma forma mais intensa, e eu entendi que nós precisamos ter rotinas sagradas para buscar em Deus o que Deus tem para a nossa família. Eu lembro de um episódio que eu li há uns 3, 4 anos atrás na Bíblia, que diz que Jacó chamou todos os filhos, né? E ele deu uma palavra profética para todos. Alguns foram boas e outros não. Mas ele sabia o que ia acontecer com cada filho e ele liberou essa palavra profética. Nós, pais, somos responsáveis por entender o destino profético dos nossos filhos e ajudá-los nessa jornada. Em que sentido? Senhor, qual que é o filho? Qual que é a escola que meu filho deve estudar? Qual que é o ambiente que ele tem que estar? Meu filho chegou numa escola aqui, a gente foi para uma escola pública e ele estava me trazendo algumas coisas que eu não estava aprovando muito. E na minha rotina sagrada de manhã, que eu acordo bem cedinho, eu gosto muito de acordar às 5 da manhã, começar a orar, começar a ler a Bíblia, buscar o Senhor mesmo. Isso faz parte da rotina sagrada e já do projeto que a gente tem aí para as mulheres. A gente ter rotinas mesmo na nossa vida que nos levam mais próximo do Senhor, para que a gente possa ouvir de Deus aquilo que Ele tem para a nossa casa, para os nossos filhos e para o nosso marido também, envolvê-lo nesse projeto também. Que na verdade não é um projeto, é uma rotina, é uma disciplina diária. E eu lembro que o Senhor me deu um sonho mostrando que eu tinha que trocar o meu filho de escola. E foi um sonho bem forte, que não tinha como eu não trocá-lo. E ele disse assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha, isso é forte. Às vezes você vê um comentário do teu filho e aí você deixa passar, deixa relevar, mas isso pode trazer resultados bem negativos no futuro, Sim, né? sim, Então você tem que ter esse olhar e esse cuidado. sim. E você teve então um start, teu filho passou algumas informações e falou: isso não tá legal, não tá certo. Sim, E veio logo a atitude então de mudar. mudá-lo de escola. E isso não quer dizer que todas as pessoas vão ter essa experiência, né? Porque eu acho que isso é uma experiência para o que eu estava buscando, o entendimento que eu estava tendo em Deus. A minha filha, por exemplo, ela dança balé desde pequena. E o nosso projeto é que ela entrasse numa escola de balé aqui, tem a escola, o Conservatório de Lisboa. E ela teve um sonho com a cor da escola. Oh. Deus mostrou para ela a escola e as cores, verde e amarelo, que é a cor da escola, né? E realmente ela ficou 1 ano nessa escola. Ela entrou, tem que fazer uma audição, e ela ficou por 1 ano, depois ela quis sair. Mas para você ver como Deus ele mostra e confirma as coisas. E eu acredito que essa mulher, que é sábia, como você começou abrindo aqui, com muita sabedoria, ela precisa entender a dinâmica espiritual da casa dela, porque não só você preparar o alimento, não só você ir ao mercado e comprar o melhor alimento para sua família, que isso também é cuidar do corpo, né, da alma e do espírito, que é nós somos trinos, né, a gente tem que cuidar dessas 3 coisas. A tricotomia, Exatamente.
mas o espiritual é muito importante. Às vezes a gente não está entendendo isso da forma e não conseguimos discernir as coisas que estão Verdade. acontecendo, né? Como eu disse num post recentemente, a gente pode estar com os nossos filhos dentro de casa, mas a gente não está entendendo os portais que eles estão acessando, né? Os portais da alma, só uma mulher guardiã pode ver, através do Espírito Santo. Então, acredito que quando a gente tem as nossas rotinas, quando a gente busca Deus da forma que tem que buscar, Ele vai revelando para nós os próximos passos que nós devemos ter. Isso é interessante. E quando se trata em questão de filho, do lar, e a Bíblia diz, né? Ensina o teu filho no caminho. Ela não fala assim, Exato. ensina o teu filho o caminho. É, Se é ensinar o teu filho no caminho, é porque você está ali lado a lado com ele, acompanhando, sabendo os comportamentos, o que é que ele está, né, fazendo. sim, Então, é estar no caminho com ele. sim. É responsabilidade do pai e da mãe. E você, como mãe, como uma mulher sábia, tem feito isso, então, com maestria. Na verdade, não que a gente não erre, não que a gente não falhe, nós estamos numa jornada, todos nós temos as nossas dificuldades, mas a gente pode ajudar as mulheres, porque o que eu vejo muitas vezes é a mulher atarefada, porque ela tem várias jornadas, né? É a jornada do trabalho, é a jornada do lar, é a jornada de uma empresa, então são tantas tarefas, tantas atividades para administrar, e aí eu sempre pergunto, né, onde que Deus está na sua agenda? Porque às vezes o problema é esse, porque eu não coloquei Deus na minha agenda, eu estou fazendo um monte de coisa que às vezes nem é o que eu precisaria fazer. Dentro de tudo isso, até eu não quero aqui desmerecer as mulheres que defendem isso, e quando a gente vê pessoas que estão à frente, né, dessa defesa, fala, hoje é o tempo das mulheres empoderadas. Mas quando você vai ver essas mulheres empoderadas, não tem filho, quando tem filho, é um histórico bem difícil. Sim. Não se preocupa, não preciso de homem, não preciso de marido, porque sou empoderada, eu posso tudo. Então, é uma visão totalmente distorcida do que é o poder da mulher. De fato, toda mulher ela tem o poder, Sim. é inegável, né? O poder está sobre a mulher, mas não nessa visão, nesse contexto de empoderamento ser superior. Como que você vê esse discurso hoje de grupos, né, que tem realmente esses grupos que defendem essa palavra, essa pronúncia assim? Sim, essa questão do feminismo é uma questão muito forte, né? E como você mesmo disse, que o problema é você estar acima de alguém. Por quê? Porque a gente sabe que o primeiro anjo que caiu da terra foi Satanás, né? O anjo Lúcifer caiu e por orgulho, por achar que ele era melhor que Deus, ou por ele querer ser melhor que Deus. Então, quando a gente vê o discurso bíblico, ele é um discurso de humildade. E a palavra de Deus nos convida a nós nos humilharmos, que Deus irá nos exaltar. Então, quando a gente vê várias mulheres querendo estar acima dos homens, querendo colocar regras de que o homem não é assim uma pessoa tão importante. E depois você vai ver ao longo da vida e da trajetória, perto lá do futuro, né? Como que elas terminam toda essa história? Será que elas têm alguém que a ama do lado delas? Será que elas têm uma família especial? O que Deus nos convida através da mulher sábia? A gente semear e nutrir a nossa família, e a gente respeitar o nosso marido. A palavra de Deus, em Provérbios 31, fala que a mulher sábia, ela conduz o homem a grandes mesas. Então, é sobre você servir. Quando Jesus veio na terra, ele serviu, ele que lavou os pés dos discípulos. Então, eu acredito que o grande empoderamento não é você levantar uma bandeira ou você achar que você é a mulher mais top, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Então, assim, em nós não há nada de bom. O que há é que Deus nos transforma, que há quando nós nos humilhamos, nós nos entregamos a Deus, Ele vai trocando as nossas vestes, Ele vai mudando o nosso coração e Ele vai nos fazer entender o quanto de orgulho nós temos dentro de nós. Sensacional. Quer ser o maior, quer ser o melhor? Sirva. Sirva. O dom de servir é um dom precioso, né? Sim. Que o próprio mestre, né? Ele colocou como exemplo aí em frente aos discípulos, né? E teve até o Pedro que não gostou muito, não. Epa! Não tem parte comigo. Assim, se não for assim, você não tem parte comigo, não. Então me lava o corpo inteiro. O corpo inteiro não precisa, né? Mas então, isso é interessante, muito bom a tua visão, o teu posicionamento quanto a isso. E na tua jornada, como que tem sido o teu contato, tua conexão com mulheres? Mulheres têm te procurado, você tem se conectado com mulheres que têm dificuldade de ter esse pensamento? Como que você tem ajudado essas mulheres? Aqui em Portugal eu tenho participado de alguns grupos de mulheres, café,
cafés com mulheres e tenho estado com mulheres assim empreendedoras muito especiais. Tenho estado com mulheres também de outras nações, onde eu tenho assim sentido um amor muito grande por essas mulheres. Então, e elas têm mesmo essa dificuldade. A maior dificuldade que eu vejo é isso. Eu faço muita coisa e às vezes eu não consigo estar nesse lugar de buscar ao Senhor. Mas muitas vezes a gente vai precisar de fazer uma renúncia. Então, será que eu vou ter que dormir um pouco mais tarde? Será que eu vou ter que acordar um pouco mais cedo para que eu possa ter esse tempo com Deus? Como que eu vou administrar e gerir isso? Mas eu sou, assim, muito feliz porque as mulheres também são muito abertas, né? E a gente consegue ver que cada uma carrega algo especial. E eu amo isso porque não é sobre uma mulher ser melhor que a outra, mas é cada uma olhar para a outra e falar assim, o que você carrega que pode me ajudar? O que você carrega que é diferente de mim, sabe? Nossa, você faz isso tão bem, você faz aquilo tão bem. E a gente elevar as mulheres. Esse final de semana eu estive a convite de uma amiga muito especial, a Betânia, ministrando sobre intimidade, sobre esse lugar de paternidade. E no final Deus me deu uma estratégia de levar uma vela e a gente acender uma vela da outra. Porque é isso, nós estamos aqui para uma encorajar a outra. Se tiver que haver um empoderamento, que seja de nós empoderarmos umas às outras através do Espírito Santo, né? Olha, você carrega algo incrível, né? Eu quero te ajudar nessa missão. Você pode ir mais longe, sabe? Quando você busca Deus, quando você entende o que Deus tem para sua vida, para sua casa e para sua família. Então, eu entendo que nós precisamos viver num mundo onde uma apoia a outra, uma levanta a outra, uma encoraja a outra, e eu acho que isso vai ser muito melhor. Oh, que legal, isso é sensacional. É questão de prioridade. Sim. Mas quando a gente fala de prioridade, aí tem outras também que entram pela necessidade. Uhum. Mas se elas entenderem que a necessidade, de fato, é buscar o Senhor, né? Essa é a necessidade de todo ser humano. Sim. Então, isso é maravilhoso o trabalho que vocês estão fazendo. Mas vamos falar também de um outro projeto, eu não sei se posso chamar assim de projeto, Sim. que você está aí preparando também, não só para as mulheres aqui em Portugal, mas também no Brasil, em outras nações. Sim. Né? Me fala aí desse projeto. Você comentou um pouco comigo, mas hoje é o momento de você passar mais direto, ser mais esclarecedor sobre esse assunto, que é algo que vai ajudar, talvez, milhares e milhares de mulheres. Sim. Uma das coisas que eu entendo sobre as rotinas sagradas, né, e está ali em Mateus 6, que fala sobre o jejum, fala sobre a oração, fala sobre o perdão, fala sobre a generosidade, é um capítulo tão completo do Monte das Oliveiras, né, que convida a gente a fazer as rotinas sagradas ali, estão todas ali, o que nós precisamos desenvolver na nossa vida. E eu acredito que, acompanhado da leitura da palavra, acompanhado da oração, né, nós buscarmos ao Senhor, o jejum também é uma ferramenta muito poderosa para a mulher, para o homem, para qualquer pessoa. Nós temos na Bíblia uma senhora de 85 anos que jejuava, né? Ela perdeu o marido nova e ela passou uma vida ali orando na igreja e jejuando. Então, a gente diz, né, não há limites para que a gente jejue. Que não pode jejuar é uma mulher que está amamentando ou que tem algum problema mesmo que o médico tem identificado que ela não possa fazer jejum, alguma coisa nesse sentido. Mas eu entendo que o jejum é uma ferramenta de matar a nossa carne e a gente viver experiências com o Senhor poderosas, porque nós estamos o quê? Matando a nossa carne para viver o nosso espírito e ouvir Deus falando com a gente. Ah, mas jejum tem que ser de qual tipo? Existem vários exemplos na Bíblia, desde um jejum de 1 dia, 3 dias, 10 dias, 21 dias, 40 dias. O que eu entendo quando Jesus fala, né, que quando jejuares, é que nós devemos jejuar. Isso é uma disciplina que faz parte da vida do cristão, né? Como a gente tem que orar, como a gente tem que ser generosos com os outros. Então, eu gostaria muito de levantar essa bandeira das rotinas, né, das rotinas sagradas, que é a mulher jejuar, a mulher orar, a mulher buscar a palavra, porque um complementa o outro, não tem como a gente... E não fazer isso como algo a título de ser punitivo, porque jejum é um sacrifício, porque o jejum ele é uma humilhação. Quando você se humilha a tua carne, né, para poder buscar algo, estar mais perto de Deus, buscar a presença de Deus, algo que você deseja na tua vida, e realmente a gente vê que Jesus ele move através do jejum. Se a gente for ver o jejum de 40 dias de Jesus, que ele foi ser tentado, né? Então, 40 dias ele jejuou para ser tentado por Satanás. Quando a gente jejua, a gente consegue descobrir o quanto erramos, o quanto somos orgulhosos. A transformação começa dentro de nós.
Isso é sensacional. Você fala, né? É algo que é a transformação interna. E o jejum não é para você ficar fazendo uma cara de coitadinha, né? Que até o próprio Jesus falou, né? Quando você jejuar, que não seja como os hipócritas que fica Exato. fazendo cara de coitado, que está fazendo Sim, sacrifício. Não, é sim, algo para você e Deus. É algo que vai, né, mudar de dentro para fora. sim. Qual foi uma das maiores experiências que você vivenciou em Nossa, um propósito de jejum? teve muitas experiências, mas eu vivi algo na minha família, que nós como família entramos num jejum. Eu fiz um jejum de 40 dias, só no líquido. E era por uma causa específica de alguém muito importante na minha família que estava com um relacionamento que não estava muito bom com uma pessoa. E nós oramos por 40 dias e essa pessoa saiu da vida dessa pessoa. Olha, Então, sim, foi algo poderoso que eu vivi. Teve um outro jejum também que eu fiz prolongado e o meu sogro começou a passar mal e ele já colocou um stent no coração. Então ele já tinha estava começando a ter algum sintoma de infarto, alguma coisa assim. Eu peguei o telefone e comecei a orar com ele e imediatamente depois ele foi se acalmando e eu comecei a guerrear mesmo. Foi uma guerra espiritual pela vida dele. Ele falou, Senhor, não permito que ele vá embora, senão é o tempo dele. Então, assim, foram coisas assim que me marcaram muito, de batalhas que a gente trava e a gente vence essas guerras por estar em jejum. o jejum e a oração é uma das Nossa, maiores armas daquele que crê, com né? certeza, com certeza. E você fala aí, especificamente falando, você falou que 40 dias é só de líquido. Como assim? Explica aí, porque o pessoal talvez não vai entender, mas fala aí, Sim. como que é esse jejum? A gente acredita que, eu gosto muito dessa frase, eu me inspiro muito no Luciano Subirá, meu jejum, minhas regras, ele diz, né? Então, o jejum, claro, a gente tem alguns exemplos, mas Deus não determinou como deveria ser, então você pode fazer da forma que o Senhor colocar no seu coração. Mas quando a gente vai ganhando intimidade, a gente vai querendo avançar nessa parte espiritual, claro que é um processo para isso, então comecei com 1, depois com 3 dias, depois com 10, depois com 21, e aí eu tomo, no meu jejum, nas minhas regras, eu tomo chá, café, e tomo uma água ali com gás ou com limão, alguma coisa assim, cozinho para toda a minha família todos os dias. Esse que é mais difícil, você tá em Esse é o mais jejum e difícil. cozinhando. Cozinho para minha família todos os dias, vou ao mercado, faço as compras, mas é a graça do Senhor, é a graça do Senhor. Porque você acaba, né, enfrentando uma tentação. Muito. Você está ali no propósito de jejum e está sentindo o cheiro, está vendo ali o alimento e não comer. Tem que realmente estar ali no propósito mesmo de fidelidade. Muita fidelidade e muita graça de Deus, né? Quando a gente coloca esse propósito, a gente também tem que ter a ajuda da família, né? E a família entende isso, meu marido também já fez jejuns prolongados, então, na verdade, eu acredito que é um hábito, não que seja prolongado, você pode fazer 1 dia, 2 dias, 2 vezes na semana, né? Então, assim, não existe como você deve fazer. O que nós sabemos é que temos que fazer, porque Deus, ele nos orienta na palavra dele a fazer o jejum. Na tua visão e na tua defesa, o jejum é só mesmo você abdicar do alimento ou também pode ser o jejum de algum objeto, de alguma coisa? Porque eu já vi algumas pessoas também dizer, eu estou fazendo um jejum de telemóvel, vou passar 3 dias que eu não vou olhar telemóvel, não vou atender ligação de ninguém, eu vou me dedicar aqui à oração e estou fora disso aqui. Sim. Outros falam de outro objeto, talvez ele é pegado, talvez alguém que tem um jogo, alguém que... Jejum também pode ser feito dessa forma? O jejum é uma palavra hebraica que é escrito tizum, é abster-se de comida ou de bebida. Então, especificamente comida e bebida. Especificamente comida e bebida. O jejum bíblico, ele é comida e bebida. Quando eu quero, por consagração, fazer um voto, né, ou um momento de consagração, de não ver mídias sociais, ou de deixar de comprar algo que eu gosto muito, isso é um tempo de consagração, um voto que você faz a Deus, né? Ana fez um voto quando ela entrega o filho dela, eu vou fazer um voto a Deus, né? Se o Senhor me der um filho, né, eu vou entregá-lo a ti durante a vida toda. Então, mas ali ela também estava amargurada e ela não comia, né? Não fala a palavra jejum, mas ali ela estava amargurada de espírito, ela não comia. Então, o jejum a gente entende como se abster do alimento e da comida. Claro que por água até 3 dias, né? E outra, é muito importante para jejuns prolongados que tem acompanhamento médico, eu faço exames de rotina, né? Como eu
gosto dos meus jejuns também ir à academia, então isso eu já tenho esse hábito há muito tempo. Então, quando a gente está começando, tem que ir devagarzinho, né? Talvez não tenha que fazer exercício físico no começo, vai bem devagarzinho e vai sentindo. Então, é uma progressão. Olha aí, isso é interessante, você passar essas informações para que você não passe aí e venha fazer de uma forma irresponsável. Não pode. Aí se sentir mal, não, eu fiz aqui porque a Michelle falou, porque a Não. Michelle fez. O organismo da Michelle é um, né? E você também já tem costume, você não está Sim. fazendo isso desde agora, Nossa, já muito tem um tempo. bom tempo, né? Uhum. Então, é bom ter essas orientações e seguir essas orientações para você não vir enfrentar problema. E aquilo que é para ser uma bênção para você, Sim. passa a ser algo aí que venha te trazer algo negativo. Sim. Sensacional isso. Então, essa visão, esse ensinamento que está dentro do teu projeto futuro aí, Sim. e o teu pensamento é o quê? De fazer uma mentoria, um curso, como que você pretende expor isso para as pessoas terem o alcance, poder adquirir essa expertise, essa visão tua? Eu gostaria muito de fazer isso através de um curso, onde as pessoas possam aprender, e também eventos presenciais, Olha. onde nós vamos fazer imersões mesmo. Exercícios práticos, exercícios então. práticos das rotinas sagradas, porque a gente vai trazer todo esse conceito, porque dentro da rotina sagrada também tem o servir, também tem as amizades, tem 7 pilares dentro das rotinas sagradas que não envolve somente as nossas disciplinas ali de orar, jejuar, né? Como que eu estou me relacionando com os meus filhos, como que eu estou me relacionando com amigas, como eu estou me relacionando com a minha família, os meus pais, né? Então, assim, não é somente a gente ter a disciplina e de repente eu ter um desequilíbrio emocional muito grande, né? Por isso que eu falo que o jejum, ele transforma a gente de dentro para fora, ele revela quem nós somos e o que nós precisamos mudar dentro de nós. Esse jejum tem que ser feito então com um propósito para que esse Sim. conjunto de tudo que você esteja vivendo ali esteja dentro, né, do cumprimento Sim. ali daquele propósito. Porque não adianta Sim. você estar jejuando, mas você está brigando com alguém, Exato. você não perdoa, você está totalmente fechado em um outro sentido. Então, Sim. é um jejum que vai ser inútil, talvez. Exatamente. O que a gente tem que fazer não pode ser um ritual, né? Tem que ser algo que tenha sentido. Até porque a gente sabe que nós, cristãos, quando seguimos o Senhor e fazemos as nossas rotinas, a gente tem que o quê? Exalar o fruto do Espírito. E para a mulher, um dos frutos mais difíceis é o domínio próprio. Você falou uma parte lá do início, que você falou, né, que Jesus, depois de 40 dias, ele foi tentado. E o que é que o inimigo ofereceu para ele? Transforma essas pedras em pão e come. Interessante que eu sou um defensor do jejum, e eu sempre estou praticando o jejum. E teve uma época que eu trabalhava numa emissora de rádio que era cheio de amigos, de colegas e tudo, tinha cantina, ouvintes que levavam, né, chocolate, que levavam muita coisa lá para a rádio, já recebi já até um peixe gigante lá assado de presente de ouvintes, né, interessante. E é interessante porque geralmente quando estava no propósito ali do jejum é que sempre aparecia alguém para oferecer. Aí eu até brincava, você está fazendo o papel do inimigo aí, tá querendo me tentar com comida, então eu não posso. Você já enfrentou alguma situação dessa? Porque claro, você hoje já tem uma preparação, mas lá no início, de você esquecer e acabar se deixando levar e quebrar o jejum? Eu acho que esquecer não, mas já comi durante algum jejum, quebrei o jejum, depois eu voltei. E já aconteceu um episódio também, porque a gente tem que falar daquilo que acontece. Ninguém é super poderoso, ninguém é super espiritual, né? Não existe uma régua de, porque ela faz jejum prolongado, ela é mais espiritual que o outro. Não, isso não tem a ver com espiritualidade. Deus, ele vê o nosso coração. Porque como a gente mencionou sobre o versículo do jejum dos fariseus que queriam fazer aquilo para mostrar para os outros, deixava o rosto tudo, né? Tudo com cara de coitadinho. A palavra de Deus fala que eles já receberam a sua recompensa. Qual que é a recompensa? Dos homens. Porque na verdade ele não queria chamar a atenção do Senhor, queria chamar a atenção dos aplausos. homens. Então assim, já recebeu. Então assim, eles já vão ter a recompensa deles. Então quer dizer que todo jejum espiritual, ele tem uma recompensa espiritual. Talvez não da forma que nós estamos esperando. E nem da forma que nós estamos pedindo. Não é? Então às vezes a gente tem, por exemplo, a própria rainha Esther, ela entrou em jejum para salvar o povo. Todo mundo vai ter que jejuar comigo.
E todos jejuaram e houve livramento. Que era todos em um único propósito, Exato, né? O tem que ter propósito um era a libertação. objetivo. Sim, eu posso fazer um jejum de gratidão? Pode. Eu posso fazer um jejum para casos da minha família? Pode. Lógico que pode. Pede para Deus colocar no seu coração como você deve orar, como você deve entrar nesse jejum. Né? O que ele precisa transformar dentro de você? Porque às vezes é isso, a gente vai com uma intenção no nosso coração e Deus mostra outra coisa, fala, olha, não é isso bem que você está pensando, é outra coisa que você precisa mudar dentro de você. Então, eu costumo dizer que o jejum, ele transforma a gente de dentro para fora. Sensacional. Então, e aí? Vocês estão gostando aí? Vocês estão acompanhando? Para conhecer, para acompanhar mais aí a Michele, como é que você está lá nas redes sociais? Fala pra gente. O meu Instagram é Michele P. Ponce. Então, eu estou ali como Michele Ponce, Michele P. Ponce. Michele P. Ponce. Isso. Acho que estava falando aqui, foi fora do ar, né? Antes da gente gravar, né? Falando sobre o teu nome Ponce, parece que Isso, a gente está falando espanhol. que é espanhol, que é Sim. europeu também. É Sim. sensacional. Você, além de ser, né, uma mulher empreendedora, que você administra teus negócios também lá no Brasil, você tem clínica lá, tem pessoas, equipe que trabalha para você. Sim. E hoje você está envolvida nesse projeto de ajudar mulheres, de dar palestras, de promover eventos, Sim. também de mentorias. Sim. Você pensa em investir em algo mais aqui também em Portugal? Em outra área, no sentido? Talvez, não sei, dentro desses 2 anos que você viveu aqui, né? Uhum. Talvez pode ver alguma ideia, alguma coisa que você pensa em fazer ou não? Neste momento, eu estou muito focada com essas atividades, mas eu sou uma pessoa muito aberta, desde que o Senhor me fale o que eu tenho que fazer. Isso é bom. Isso é bom. Desde que eu receba uma direção do que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, semana passada mesmo, eu estava pedindo a Deus uma resposta e eu fui bem específico. Eu falei, Senhor, eu quero que uma pessoa me ligue e me fale. E daí uma pessoa me ligou e me falou. Ó, peraí, explica isso aí. Você fez um jejum em prol disso antes de ter essa resposta? Semana passada eu não estava em jejum, eu comecei essa semana, um projeto está lá no meu Instagram, se você quiser entrar, são 7 dias para jejuarmos pelos nossos filhos, nós estamos no 3º dia hoje, mas eu não estava em jejum, mas a importância da gente ter intimidade, não é? Então assim, eu não estava num período prolongado de jejum semana passada, mas eu tinha uma situação que eu estava falando com o Senhor e eu queria uma resposta, e eu fui específica, eu falei assim, olha, eu quero que uma pessoa me ligue para falar sobre isso. E realmente uma pessoa me ligou e falou sobre o que eu precisava fazer. E para quem está assistindo aí e está achando que é coincidência, não. Para quem vive na fé, para quem tem propósito, não vive coincidência, né? Não. E isso é sensacional, isso é muito bom. Não. E o maridão, como é que ele tem se comportado nessa questão dessa transição, dessa mudança como imigrante? Ele trabalha em alguma área aqui também? Como que é? Ele trabalha, ele presta serviço de TI e está migrando para a parte de investimentos, que ele sempre fez. E ele ama essa área de investimentos. E nós estamos aí nessa jornada. Oh, que legal, né? Falou que tem 2 anos, mas Sim. vocês estão bem engajados dentro do propósito mesmo de viver Sim. aqui, né? Sim. Isso é muito bom. Sim. Sempre quando a gente traz alguém aqui, tá chegando ao final aqui do nosso bate-papo, né? Você quer conhecer mais, como já falei, já passamos aqui as redes sociais da Michele P. Ponce, Isso. né? Pode acompanhar ela, que você vai acompanhar todos os projetos, tudo que ela tem colocado à disposição, em eventos e palestras. Uhum. Falamos também aqui sobre o projeto futuro também Sim. de imersão, o curso, essas coisas. Sim. Segue aí nas redes sociais. Então, eu acabei de conhecer você aqui, né? Falamos por telefone, mas nosso encontro foi aqui agora. E aí eu peguei uma pequena biografia sua para saber, entender, né, de onde que você veio, o que é que você fazia, o que você está fazendo hoje, qual o projeto futuro. Sim. E já falamos aqui, talvez, já quase de tudo isso. Sim. Mas talvez você veio no pensamento ansioso, dizendo o que é que Morivaldo vai me perguntar, o que é que eu quero deixar lá para os inscritos, para pessoas que acompanham o Falando Sério Podcast, e eu não toquei no assunto, eu não perguntei. Então, eu deixo para o final a pergunta que eu não te fiz, mas você gostaria de compartilhar para as pessoas que estão acompanhando aqui. Uma mensagem que eu tenho que dizer, é isso? Uma mensagem ou algo que você queira compartilhar, né, de forma Entendi. direta, que talvez a gente não tratou aqui dentro desse bate-papo. Tá. O que eu queria falar para você, mulher, que tem um lar, que tem uma família, que conhece ou não a Deus, que em Deus nós podemos encontrar todas as respostas, e Ele pode nos ajudar na nossa jornada, na nossa caminhada, independente da família que você teve, independente do passado que você teve, Deus ele pode transformar a tua história, e uma história linda onde você pode servir as pessoas da sua casa e servir a sociedade, a humanidade.
O que eu quero te dizer é que o mais importante que tudo é nós adquirirmos tesouros eternos. É a gente focar o nosso coração naquilo que é eterno. E o que é eterno é a gente cuidar da nossa casa, cuidar de quem nós amamos. É sim nós trabalharmos porque temos que trazer recurso. Muitas vezes tem uma mãe solteira, uma mãe que precisa complementar a renda juntamente com o marido. Mas o que nós não podemos negligenciar na palavra de Deus é ser uma mulher sábia, porque Deus deixou para a mulher o edificar a casa. E o edificar a casa é estar sensível às necessidades da nossa família. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão negligenciando a casa, mas estão ganhando multidões. Estão negligenciando a casa, mas estão, assim, cada vez construindo mais negócios, né? E o nosso valor está em construir algo que seja eterno, que é ganhar os seus filhos, o seu marido, é estar ali servindo a tua casa, para que a partir disso você possa servir outras pessoas. Tem um versículo muito lindo aqui em Timóteo que fala: se você não serviu a sua casa, não cuida das pessoas da sua casa, você é pior que um descrente. Então quer dizer que você é infiel. Então o mais importante é a gente olhar para o nosso lar, ver o que precisa, parar, ouvir as necessidades, conectar com os nossos filhos, para que dali você possa ter uma mensagem para fora. Então, mulher, desenvolva um altar de adoração dentro do seu lar. Forte isso, hein? Só posso dizer amém por vocês, mulheres, e pelos homens também, né? Coisa boa. A Bíblia até fala, né? Quem encontrou uma mulher sábia encontrou uma coisa boa. Eu tô falando dessa coisa, né? Coisa boa, isso é bíblico também. Sim. Parabéns, tá? Pelo teu posicionamento, por compartilhar, né? Essa visão, esse conhecimento por intermédio da palavra de Deus para outras mulheres. Porque hoje vivemos, né, num tempo de muita gente que vive frustrados, né? A frustração tem tomado conta de muita gente. Sim. E principalmente das mulheres, né? Uhum. Então, é bom ter outras mulheres assim que são fortes, que defende ali a sua crença, a sua fé e compartilha com outras mulheres. Sim. Manda o meu abraço lá para a Betânia, que foi o canal, né, foi a Betânia, que nós conhecemos, né? Tivemos juntos no jantar da Donep. Ai, que demais. A Donep é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Sim. E a Betânia é uma querida. E eu não acompanhei ainda, né, nenhuma palestra da Betânia, mas eu tenho informações que ela é excelente aí também, que é uma grande ajudadora de mulheres. Sim. Em breve ela vai estar aqui conosco também. Com certeza. Eu convidei até o esposo dela para vir aqui, incrível. Mas talvez ela venha primeiro que ela. Ela vem primeiro que ele. É o Salim, meu abraço. Isso. É verdade. Um abraço. Michele, eu quero aqui então somente te agradecer, tá bom? Por você disponibilizar desse tempo, desse momento, para vir aqui compartilhar a tua história, a tua vida, os teus momentos aí, as tuas experiências com Deus. E estar disponível, né, para poder também partilhar isso e conectar com outras mulheres aqui em Portugal. E hoje, como a internet nos dá também essa liberdade de ultrapassarmos fronteiras sem sair de casa, eu sei que muitas mulheres também serão alcançadas e transformadas através da tua visão, através do teu comportamento aí de partilha. Amém. Então, fica à vontade para as tuas palavras aqui, finais do podcast. Eu agradeço o convite, agradeço a forma como vocês me receberam, com muito amor, com muito carinho, né, a sua esposa. Então, muito obrigada pelo convite. Nós estamos aqui para servir as pessoas e eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que ter no nosso coração. Então, sempre orar por alguém, sabe? Aquilo que Deus colocar no nosso coração, a gente tem que fazer, porque isso pode transformar a vida de uma pessoa. Então, se Deus compartilha, ora por essa pessoa, entrega algo para aquela pessoa ali, sabe? Para a gente estar sensível àquilo que Deus quer fazer através da gente. Porque se cada um fizer um pouquinho, a gente pode fazer tanto. Não é verdade? Verdade. Então, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz, estou muito feliz, me senti muito honrada e foi muito gostoso participar desse podcast. Muito obrigada. Maravilha. Então tá aí, gente. Você que não assistiu aí por inteiro, volta lá do início, tá bom? Para você conhecer essa belíssima história, essa pessoa aqui honrada, que é a Michele Ponce. Então, vai lá no Instagram, Michele P. Ponce, e segue que você vai, né, acompanhar os projetos da Michele. Beijo no coração, tudo de bom e até o próximo encontro no Falando Sério Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.